Neste vídeo eu vou fazer um comentário, porque provavelmente depois não vai dar tempo de mostrar, mas para você que quiser fazer, também é uma coisa bem bacana. Quando você compra o tubo emulsionador, ele vem assim, com o furo dessa forma aqui. Alguns vêm um pouquinho menor e outros vêm um pouquinho maior. Esse caso aqui ele é aberto embaixo. Qual é a diferença desse aberto embaixo e do fechado? Às vezes que eu fiz o teste, quando você está ali no início da progressão, ele é um pouquinho mais atrasado na aceleração, como se fosse um delay, vamos dizer assim. O que eu percebi. Quando ele é aberto embaixo, então você já não tem mais esse delay, você acelera e o carro vai com um pouco mais de vontade, tá bom? Entre o tubo fechado e o aberto, eu vou recomendar que você abra. E neste caso aqui ele já está aberto. Tá bom? Outra coisa é o seguinte. O que você pode fazer para melhorar a sua progressão? Que é o ponto onde você está na marcha lenta e você vai descendo o pé e o carro vai desenvolvendo, que muitas vezes isso não acontece. Descartando problemas de ignição, que quando você tem problemas de ignição, o seu carro também não fica bom de progressão. Isso é um fato. O que você pode estar fazendo para melhorar nesse sentido? Você pode passar uma broca. Neste caso aqui eu fiz uma broca de 2 milímetros. Todos os furos eu abri para 2 milímetros. Escariei aqui com uma broca de 10 milímetros. Todos eles. Tá bom? Com isso, você vai conseguir uma melhor progressão. Só que dependendo da situação, você vai conseguir um excesso de combustível também. Então, quando você vai fazer isso aqui, você tem que ter plena consciência do que você quer fazer. Se você tem um motor original, você pode fazer isso aqui. Abre para 2 milímetros, escareia, não vai ter problema nenhum. Lembrando que, como esse lado aqui ele é montado para o lado do respiro de ar e esse outro lado para o lado de lenta, então ele é montado dessa forma e não assim, então ele fica nessa posição. Às vezes você pode escarear aqui a quininha para que ele facilite derrubar a gasolina ali pelo difusor. Também é uma boa opção. Junto com isso, você consegue uma melhor progressão. Claro que num carburador 24 não vai mudar lá muita coisa. Num 22 também. Mas quando você vai para um Venturi 26 ou 28, aí você já começa a ter que fazer algumas mudanças para você conseguir uma alimentação melhor. Então essa aqui é a primeira delas. Depois você pode dar uma quebra na quininha para que a gasolina desça aqui e facilite o tombamento. Quando você tem um motor originalzinho, que você não vai precisar de muita gasolina caindo, então você pode escariar pouquinho. Quando você tem um comando um pouquinho maior, você tem ali algumas coisas diferentes, ou no caso de um turbo, aí você vai abrindo isso daqui mais, de acordo com o seu carro, com a potência que você tem no seu carro. É que depois que você fez isso daqui, e você pode até escariar mais, só que aqui eu cheguei na broca de
10 milímetros e eu parei. Eu não costumo fazer mais do que 2 milímetros aqui, abrindo o furo, tá bom? Pode passar a broca daqui para lá direto, que é um na direção do outro, não tem problema. Neste caso aqui, tá bom? Depois disso, você vai entrar na questão aqui da regulagem de marcha lenta ou de mistura aqui nas bases. Uma das coisas que eu faço é qual? Eu vou tocando esse parafuso aqui, eu abro ele bem até a marcha lenta começar a cair e vou fechando até a marcha lenta subir. Quando a marcha lenta sobe no ponto mais alto, é aí que eu paro de fechar o parafuso e eu repito o processo do outro lado. Se a marcha lenta estiver muito alta, eu venho aqui e controlo na borboleta, no batente. Se tiver muito baixa, eu abro aqui para que a lenta suba. Claro que existe aqui um tanto que eu posso ir. Se eu abrir muito, o vácuo vai cair e isso não é bom. Se eu deixo muito fechado, talvez não funcione bem. Então existe aqui uma certa regulagem para você fazer. E isso aí você vai conseguir no carro. Se você tiver que trabalhar com uma borboleta muito aberta, significa que o seu carro tem algum problema. E se ela estiver totalmente fechada, pode ser que ele não ligue. Então você precisa fazer o pré-ajuste, que é quando você deixa mais ou menos, nesse caso aqui, destampado o primeiro furo de progressão, e aí depois você faz esse ajuste que eu estou dizendo, de ir fechando até o parafuso da mistura deixar a lenta o mais alto possível. A lenta ficou mais alta, aí você vê se é a regulagem que você quer. Qualquer coisa você derruba pela borboleta ou não e dá uma volta para ver se ficou legal. Porque às vezes, dependendo da situação, o que vai acontecer? O seu carro poderá ter umas falhas passando lombada, por exemplo, e aí é onde você vai procurar defeito em outro lugar e às vezes o parafuso da mistura é que está muito fechado. Tá bom? E isso também de acordo com a sua gasolina, a qualidade da sua gasolina. Essa regulagem serve tanto para base antiga como base moderna. A questão é qual? Você tem que analisar o que é que está acontecendo no seu carro na hora da regulagem. Mas sempre você vai ter aqui aquela questão da borboleta sempre fazendo aqui o controle da marcha lenta. Às vezes, quando você está usando a borboleta com o furo, às vezes ela toda fechada ela já dá uma boa marcha lenta. Às vezes você tem que abrir um pouquinho. Isso depende do seu Venturi, do giclê principal, do giclê de lenta. Então existem algumas coisas envolvidas, inclusive vela, cabo, rotor, tampa, bobina. Então nem sempre o problema só está no carburador. Às vezes o problema está na ignição e você vai fazer um monte de coisa e nada vai resolver. Então, isso é importante de lembrar também. Às vezes a pessoa culpa uma dupla carburação, mas tem folgas. Aí não tem como você fazer isso aqui. Não adianta o carro pegar fogo porque não tem uma abraçadeira na mangueira e você culpar a mangueira porque pegou fogo no carro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Depois vai acontecer as questões que é o seguinte. Esse Venturi aqui, ele demanda de uma reciclagem totalmente diferente desse outro Venturi aqui. Que também é uma das razões que eu sempre falo que eu não faço para venda. Porque o que acontece? A pessoa às vezes quer que isso aqui funcione igual um Venturi 24. É impossível. Ou às vezes quer que isso aqui funcione igual um Venturi 26, 24, 22 ou 28. Então são aplicações diferentes, tá bom? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, você consegue fazer pequenos ajustes e conseguir algumas melhorias. Como eu já falei antes, esses Venturis aqui, que eu chamo de groove, eles dão uma melhora muito grande no carro em relação a esses daqui.
a gente está para fazer em um 1300 dupla carburação um Venturi gruvado 2024. Lembrando que ele não é 20 também não é 24, é igual esse aqui, não é 30 e também não é 26. E o porquê disso? Porque ele trabalha totalmente diferente de baixa e trabalha muito melhor de alta. Pelo menos é o que a gente pôde comprovar ali na Brasília e também no meu carro. São pequenos ajustes assim que você consegue fazer no seu carro que dá uma diferença. Outra coisa é a medalhinha. Aqui eu tenho algumas de número 100 e é a que eu vou usar de número 100. A de número 50 eu usei por um tempo, tem vídeo no canal e eu parei de usar elas porque, na minha opinião, na gasolina dá uma impressão que a gasolina ela vai muito líquida para dentro do coletor. A impressão que eu tive é essa, eu posso estar enganado. E quando você tem uma de número 100, dá uma impressão que ela desce um pouco mais aerada. Então a queima é um pouquinho melhor. Estou cogitando até em abrir isso aqui de 100 para um 150. Mas tudo demanda teste. No outro vídeo eu havia comentado de colocar no lugar dessas canetas aqui, colocar as da Weber 40. Estou pensando nessa possibilidade, eu só não sei se vai ser dessa vez, mas estou pensando na possibilidade. De qualquer forma, as que vai aí já está pronta, tá bom? Outra coisa que você pode fazer como regulagem no seu carro. Você já tem a marcha lenta pré-regulada aí. Você aquece o motor bem e vai no parafuso da mistura, abre e vai abrindo lentamente. O que vai acontecer? Ele vai começar a balançar. Aí você começa a fechar lentamente e progressivamente. O que vai acontecer? A lenta vai começar a subir, o motor vai começar a estabilizar. Quando a marcha lenta começar a subir, você vai e abre o outro e volta fechando de volta até a marcha lenta estabilizar. O fato que você tem que sempre procurar nessa regulagem é qual? O ponto mais alto. O ponto mais alto da mistura, que é quando você colocou aqui o parafuso da mistura, foi apertando, e ele chegou no ponto mais alto que você conseguiu, aonde você vai um pouquinho para frente ele começa a cair, então você achou o ponto mais alto desse lado. Você vem na outra base e repete da mesma forma. Aí você vai falar assim, mas agora a marcha lenta ficou em 1100. O que você vai fazer? Aí você vem aqui no batente e traz para a regulagem que você quer. E volta para o parafuso aqui de novo. Abre e vai voltando até o ponto mais alto. Depois que eu comecei a usar esse método, eu percebi que o motor trabalha mais áspero e melhor. Porque se eu espero cair a rotação para mim abrir meia volta, eu percebo que o motor trabalha um pouquinho diferente. Mas isso é a minha percepção, tá bom? E você pode fazer um teste se você quiser. Outra coisa, fazendo dessa forma, eu também consigo com que a vela fique com a mistura marrom. Óbvio que a mistura marrom, ela depende também de giclagem, de marcha lenta. Então não é simplesmente só isso aqui que vai fazer ter uma boa queima. Você precisa ter uma boa giclagem também. Se tiver uma giclagem muito rica, a coisa também não vai funcionar direito. Ou tiver algum problema de ignição. Vários fatores para que você consiga chegar na performance que você quer. Hoje, nessa questão de Venturi, esse modelinho aqui eu já não vou usar mais, por enquanto. Vamos usar agora assim, porque traz um resultado melhor. Eu não sei qual que vai ser a melhora que vai trazer no Venturi Groove junto com o Objet,
mas se for bom a gente vai adotar também. Do contrário, a gente volta para dizer que não deu certo. Mas eu acredito que vai dar certo, não vejo por que não funcionar, mas pode ser que não funcione, tá bom? O fato é que é o seguinte, você pode fazer essas pequenas alterações, o famoso veneno de Montevidéu, só que assim, isso aqui traz pouco resultado, tá bom? O veneno de Montevidéu também traz pouco resultado. Agora, esse aqui, o resultado é diferente. É um resultado muito melhor. O dono da Brasília está super feliz. Então é uma coisa que isso aqui está provado. Agora o que a gente vai fazer de teste é a Bijet. Se vai dar certo, aí pode ser que seja uma coisa muito legal também. Se não, aí a gente perdeu tempo. Em partes, porque aí a gente vai poder usar as bases, os Ventures, a gente vai poder fazer outras coisas. Porque a gente já está meio que escasso de alterações na Solex. Então, porque as bases já não comporta 40, já não tem para onde ir, provavelmente os Ventures é até o 30 que vai, acima de 30 eu acho que já não vai ficar bom, então 28 a gente já viu as diferenças, então a gente foi de 22, 24, 26, 28 e 26, 30, tá acabando as opções, e agora a Bijet. Então, assim, para você que vai fazer os ajustes, a primeira coisa que você tem que esquecer é manual, tabelinha. Você tem que procurar o melhor para o seu carro, onde que ele não falha em aceleração de alta nem de baixa. Você tem que achar aí o meio termo. E sim, até você conseguir uma giclagem efetiva é um monta e desmonta danado. Principalmente nesse aqui, porque não tem uma giclagem correta para isso aqui. Diferente do 26. 26 tem, você pode usar lá do Puma ou alguma coisa do tipo, apesar de que eu não usei exatamente a do Puma. E agora esse aqui já não tem, ele já não funciona como um 26, ele não funciona como um 30. Aí você tem que se virar para desenvolver a giclagem. Não é em tabela que você vai achar a giclagem disso daqui. E aí você tem que montar o carburador, desmonta o carburador, troca a giclê, muda a giclê. Então quando você vê um monte de borboletas igual tenho aqui, não é à toa, porque a gente já vem de tempos fazendo testes e mais testes, tá bom? O que eu queria dizer é isso, uma aplicação básica que você pode ter no seu carro é fazer o escariamento, mesmo que se você tiver o PIC 30 você pode tirar e fazer, não tem problema nenhum, você pode até dar uma abridinha para 2 milímetros aqui e fazer teste. Uma coisa que é importante é você ter sempre o backup. Eu fiz nessas duas e eu tenho duas aqui. Eu tenho 4 de número 100. Eu tenho mais algumas coisas aqui. E inclusive giclês, vários giclês. Para que você consiga fazer um ajuste, montar algo certo. Porque se você tiver só isso aqui e de repente você furou, quebrou, aí até você conseguir outra é uma demora. Então você tem que ter ali algumas coisas para você entrar nesse negócio aqui, de mexer com giclagem. Se não, você monta o PIC 30 e vai ser feliz com ele. Quando você entra nesses negócios aqui, até ficar bom é uma incomodação. E você se incomoda mesmo. Porque às vezes acontece do carro funcionar bem de manhã, de tarde já não funciona, ou ele funciona bem de tarde, de manhã ele já não funciona direito, já não liga também, e aí você já começa a ter vários probleminhas para resolver. Mas depois que está resolvido, aí é só alegria. Então tudo dá trabalho, nem sempre é fácil. Então se você tem ali, eu quero colocar um Venturi 22 no meu 1500, ou um Venturi 22 no meu 1300. Você tem que fazer todo um mapeamento de giclagem. Não é simplesmente chegar ali e colocar qualquer giclagem que vai funcionar.
Às vezes passa-se uma giclagem, mas o seu carro ele responde de um jeito. Talvez o seu carro tenha um problema de vela, talvez tenha um problema de bobina. E aí vai pedir uma mistura um pouco mais rica, vai pedir um giclê diferente, um pouquinho mais rico também. Então cada carro é de uma forma. Esses Ventures 26, eles funcionaram com a mesma giclagem numa Brasília com comando original e taxa de 6.8. Funcionaram com a mesma giclagem no motor 1600 com taxa de 8,5 na Brasília 78, e também foi a mesma giclagem no meu motor, que está com um comando 290. Na época eu usava um comando VZ15, então não deu diferença. O Groove, a mesma giclagem do meu motor, que é um 290, adiantado mais 4 graus na polia. Ele tocou com a mesma giclagem a Brasília 78, que tem um W100 com motor 1600 de modelo antigo, não é torque. Algumas coisas acontecem assim, tá bom? Provavelmente a giclagem ela vai para todos os carros, talvez muda um pouquinho aqui o parafuso da mistura, talvez um fique um pouquinho mais apertado ou talvez mais aberto. Então não é uma ciência exata, mas nesses motores a gente teve a surpresa que eles funcionaram com a mesma giclagem. E o Groove tem o meu carro andando e agora tem a Brasília, por enquanto. E eu já estou tentando fazer agora a Bijet. Então eu já falei bastante. A princípio é isso daí. Agora a gente vai pegar os carburador para fazer a montagem do Venturi, junto com as bases, junto com a canetinha, junto com a medalhinha 100, e a gente vai ver o que vai acontecer depois de pronto. Para você que sempre segue o canal, deixa o seu like, o meu muito obrigado e até um próximo vídeo.